Você está no canal Net Speakers, muitas horas de conhecimento para quem tem muito a conquistar. Eu sou César Souza, sou presidente do Grupo Empreenda, consultor, palestrante e autor de 3 livros sobre liderança. Um deles tem o mesmo título da conversa que eu quero ter com você hoje. Seja o líder que o momento exige. Nós precisamos ser o tipo de líder que o momento exige. Líderes inspiradores, líderes transformadores, líderes que fazem a diferença, líderes que realmente fazem acontecer. Precisamos de líderes que tenham a visão do futuro, a visão do outro lado do rio que precisa ser atravessado. Aqueles que não só indicam a outra margem do rio, aonde temos que chegar, mas também ajudam a construir uma ponte e mobilizam as pessoas para fazer a travessia em direção ao outro lado do rio. Eu pretendo, nessa breve conversa com vocês, falar um pouco e dar algumas dicas sobre como construir pontes e como atravessá-la. Afinal de contas, alguns líderes são muito bons na construção de pontes, outros são bons na travessia, mas nem todos são bons em construir e fazer a travessia que é necessária, e poucos são aqueles que conseguem perceber e indicar o rumo, o outro lado do rio que nós precisamos chegar para fazer a travessia. Eu dividi essa conversa com vocês em 4 partes. Primeiro eu vou estar falando um pouco sobre o cenário. Afinal de contas, que momento é esse que está exigindo um tipo de líder bastante diferente daquele que nós estamos acostumados? A segunda parte eu vou estar falando sobre as 5 forças do líder inspirador. Quais são aquelas realmente alavancas que fazem um líder comum se transformar num líder excepcional, num líder inspirador, num líder eficaz, num líder que faz a diferença. Terceira parte, eu vou estar elencando algumas atitudes que eu acho que são importantes para esse líder inspirador, e vou estar enfatizando um aspecto dessas atitudes, que é o aspecto da autoliderança. E já antecipa para você uma coisa aqui importante. Antes de pretender liderar os outros, é importante que a gente aprenda a liderar a nós mesmos. Então essa autoliderança, o autoconhecimento, isso aqui deve estar no centro de todo e qualquer modelo sobre o desenvolvimento de líderes. A quarta parte eu vou estar falando sobre algumas provocações para o futuro, alguns pontos para reflexão. E eu já antecipo uma coisa para vocês. O meu verdadeiro objetivo aqui não é que você durma melhor, não. O meu objetivo aqui é que você perca o sono com as provocações que eu vou estar fazendo sobre o papel do líder daqui para frente, sobre o tipo de líder que o momento está exigindo e que o futuro cada vez exigirá mais. Vamos passar para a parte 1, essa parte inicial que eu quero comentar com vocês um pouco do cenário que nós estamos vivendo. Afinal de contas, o momento é esse, tão dramático, que nós estamos atravessando, que está exigindo um tipo de liderança muito diferente daqueles que nós estamos acostumados. Esse é um momento de profundas transformações, todos nós já sabemos disso. Existem transformações em curso de diferentes naturezas, transformações no modelo de negócio de muitas empresas, transformações sociais, transformações, eu diria, geracionais, quando a gente vê 3, 4 gerações trabalhando às vezes dentro da mesma empresa, transformações muito dramáticas na mudança de hábitos dos consumidores. Os consumidores passaram a ser muito mais exigentes e a demandar coisas que não demandavam no passado. No passado se vendia, hoje os compradores, os consumidores compram os produtos com um nível de exigência, estão muito mais bem informados, muito diferente daquela que acontecia. Transformações tecnológicas também. A gente sabe que as mudanças tecnológicas, certos aplicativos disruptivos e certas disrupções transformaram e começaram a destruir empresas tradicionais da noite para o dia. Então, empresas que realmente não se prepararam para esse clima de mudanças e foram surpreendidas de uma forma inesperada, indesejada, como, por exemplo, o exemplo de algumas livrarias, o exemplo do varejo com a barriga no balcão, aquele exemplo de várias empresas, indústrias tradicionais que ficaram paradas, que resolveram não inovar. Então, no meio de todo esse sistema bastante complexo de mudanças, transformações, etc., começou a aparecer a pandemia. Quer dizer, ela apareceu, e a metáfora que eu uso para a pandemia é o seguinte: é como se fosse uma ventania que passou em nuvens carregadas que já existiam no horizonte empresarial. Então, vejam bem, as nuvens carregadas já existiam no nível que eu estou mencionando aqui das empresas, mas também no nível macro, político, econômico, já uma série de turbulências, um verdadeiro tobogã que nós vivemos, criando um clima de incerteza. Então, no meio de todo esse clima de incerteza e de insegurança e de falta de confiança dos consumidores, que passaram a querer poupar mais, falta de confiança dos investidores, que não quiseram tomar determinado tipo de risco. No meio de tudo isso vem a pandemia
que acelerou todo esse processo de transformação e aumentou esse nível de turbulência. Então, essa pandemia, para alguns, foi uma verdadeira tempestade. A gente sabe, quando uma ventania passa no meio de nuvens carregadas no horizonte, o que é que acontece? Precipitação forte, tempestade, raios, ventanias, etc. e tal. E isso afetou a vida de várias empresas, como alguns desses exemplos que eu estou dando. Várias naturezas de empresas, do comércio, no varejo, empresas que não estavam preparadas para levar o tombo que levaram. Empresas que não tinham se preparado, por exemplo, com seu fluxo de caixa, empresas que valorizavam mais o faturamento do que a rentabilidade, empresas que não tinham a gestão de riscos adequada, que não se preveniam, não tinham uma boa eficiência de custos, empresas que com um nível de desperdício muito grande. Então a ventania passou, acelerou o futuro, novas transformações digitais, novas disrupções e precipitou na forma de tempestade para muitas dessas empresas. Porém, se foi tempestade para algumas, essa pandemia também e a ventania, essas mudanças, trouxeram um clima de bonança para uma série de outras empresas. Empresas na área de telemedicina, empresas de educação digital, empresas de logística, empresas de tecnologia, estão bombando empresas de tecnologia, empresas de delivery, empresas de e-commerce. Ou seja, uma série de situações também criaram oportunidades para uma série de empresas. Então veja, alguns líderes desse primeiro grupo que foram bastante afetados, o que é que passou a ser exigido desses líderes? A coragem para fazer o turnaround, para fazer a virada nas suas empresas, para recuperar a luta pela sobrevivência e nem crescimento. Para eles, empatar o 0-0 já era uma vitória muito grande. Então a luta pela sobrevivência é muito grande, exigindo uma competência de gestão de custos, de capacidade de fazer o turnaround, ou seja, de criar mudanças dramáticas dentro das suas próprias empresas. O outro tipo de situação, as empresas atravessando uma bonança, é outro tipo de líder necessário. São líderes que apostam mais na expansão, apostam mais no chamado upside, apostam mais nas oportunidades, né, de diversificar, de crescer o seu negócio, de ocupar novos nichos de mercado, de novos espaços e assim por diante. Então veja, tipos de líderes diferentes, criados por uma mesma situação, só que essa situação se transformou em problemas e questão de sobrevivência para algumas e se transformou em questão de oportunidades e de expansão para outras, exigindo perfis de líderes diferentes. Mas tem uma coisa comum entre esses tipos de líderes diferentes, qualquer que seja a situação. Ambos tipos de líderes têm que olhar para o futuro. Nós não podemos dirigir as nossas empresas olhando pelo espelho retrovisor. Não podemos ficar olhando simplesmente com nostalgia do passado, não podemos ficar nos queixando da situação presente, nem também nos vangloriando porque as coisas estão mudando de uma forma positiva no momento. Ambos têm que olhar para o futuro, têm que olhar 2, 3, 5, 10 anos à frente e realmente ou reconstruir ou construir em novo patamar as suas empresas, tendo em vista essas novas necessidades. Então veja que o que eu estou colocando aqui é que esse momento que nós estamos vivendo de profundas transformações de todos os tipos e cujo futuro foi acelerado pela pandemia, acabou moldando tipos de líderes diferentes para a necessidade de cada uma das suas empresas, mas que tem pontos em comum. E o ponto principal de comum entre esses líderes é que eles precisam estar olhando para o futuro, não podem estar olhando pelo espelho retrovisor. E a outra mensagem importante que eu quero colocar aqui, nesse momento de turbulência que nós estamos atravessando, é que os líderes precisam se reinventar. Nós precisamos de líderes que olhem para o futuro, líderes que realmente olhem para frente, que sejam capazes de superar as adversidades do momento presente e construam o seu passaporte para o futuro. São líderes que, lembram-se daquela imagem que eu mencionei sobre o rio e a ponte? São líderes que consigam indicar o outro lado do rio, consigam perceber, ter essa visão, indicar o outro lado do rio, a outra margem do rio, para onde a empresa, as pessoas, a comunidade precisa ir e ajude a construir essa ponte e mobilize as pessoas para fazer essa travessia. Nenhuma transformação foi tão intensa em todo esse momento que nós estamos vivendo, nenhuma transformação tem sido tão intensa e tão dramática quanto na própria liderança. Tem mudado muito, mudado o perfil, mudado as competências, mudado as habilidades, mudado as atitudes necessárias para os líderes realmente vencedores. Então isso aqui é bastante importante a gente perceber. Nós estamos diante de um momento em que é preciso nos reinventar completamente. Não adianta ficar apegados aqui a dogmas, a verdades, a certas teses, a certas ideias que foram úteis e que não servem mais, e que foram úteis para uma realidade que já não existe mais. Nós temos que entender que essa realidade mudou completamente. Então por isso é que é uma demanda muito grande para que os líderes reinventem-se. Mas você reinvente-se não apenas no trabalho, reinvente-se também na sua família, reinvente-se na sua comunidade, reinvente-se nas diferentes dimensões da vida em que você tem a oportunidade de exercer a liderança.
Vamos passar para a parte 2? Eu gostaria de apresentar para vocês agora o que eu considero que são as 5 forças de um líder inspirador. A força número 1 é a força do propósito, a necessidade que um líder tem de definir com a sua equipe o propósito, quer seja o propósito da sua empresa, de unidade de negócio, o propósito da sua área funcional, o propósito da sua família, o propósito do seu grupo, o propósito do clube que frequenta, do condomínio, ou seja, o líder precisa definir com clareza o propósito, e o propósito é a razão de ser de um negócio, é a razão de ser de uma empresa, é a razão de ser de uma pessoa. Então eu pergunto o seguinte, qual é o seu propósito de vida? É importante ter isso claro, afinal de contas, uma vida sem propósito é uma vida pobre e uma vida muito curta para ser pequena. Então é importante que a gente tenha um propósito muito claro nas nossas vidas. A segunda força é a importância e a capacidade que um líder inspirador tem de formar outros líderes. Então veja bem, formar outros líderes é muito diferente de formar apenas seguidores. Então o líder realmente competente e eficaz é aquele que deixa como legado a existência de outros líderes, quer seja na sua família, na sua empresa, no seu grupo, na sua unidade de negócio, aonde quer que passe. Então, muita gente pensa que o líder competente é aquele que tem muitos seguidores. Não, seguidores é muito bom nas redes sociais, mas na liderança, o número de seguidores não é sinônimo de ser um bom líder. O líder eficaz forma outros líderes, precisa ser um líder de líderes. É assim que a gente perpetua e torna uma empresa longeva e deixa um legado bastante significativo. Então, a força do propósito é muito importante, a capacidade de formar outros líderes, não apenas seguidores, também é muito importante. Uma terceira força muito importante é a de gerar e de construir resultados surpreendentes. Não existe liderança sem resultado. E é importante que o líder tenha um foco muito grande nos resultados também. E os resultados não são apenas quantitativos, não estou falando apenas de faturamento, rentabilidade, lucro, caixa, etc. Eu estou falando também, ou fatia de mercado, estou falando em resultados qualitativos também, que é a satisfação de clientes, a satisfação das pessoas dentro de uma equipe, o benefício que a empresa cria para a comunidade. Então o líder tem que ter assim, uma espécie de um cockpit de resultados muito amplo, de resultados quantitativos, resultados qualitativos, e saber harmonizar esses resultados, assim como também saber harmonizar os resultados de curto prazo com os resultados de longo prazo. Então veja bem, eu estou falando de propósito, estou falando da capacidade de formar outros líderes, estou falando da necessidade de estabelecer e definir com clareza resultados que sejam surpreendentes. Tem uma quarta força também bastante importante, que é a capacidade de liderar 360 graus. Ou seja, muitos líderes acham que sua missão como líder é apenas liderar subordinados. Não, líder também tem que liderar para os lados, tem que liderar os seus pares. Para os lados, entre aspas, tem que liderar os seus pares. Tem que liderar para cima, entre aspas também, tem que liderar outros líderes, tem que liderar, às vezes é o presidente da empresa, às vezes é o presidente do conselho de administração, às vezes é um formulador, é um investidor. O líder também tem que saber liderar para os lados, para cima, e liderar fora das paredes da empresa. O líder tem que ser bom também em liderar clientes, liderar parceiros, liderar influenciadores, formadores de opinião na comunidade. Ou seja, o papel do líder não é só liderar sua equipe. Aí é mais chefia, quando você já tem uma equipe que você lidera, você está sendo chefe daquela equipe. O líder realmente, com L maiúsculo, lidera também para os lados, para cima, para fora, nas diferentes instâncias, por isso que eu chamo o líder 360 graus. E a quinta força bastante importante é a importância, a necessidade e a capacidade do líder de inspirar pelos valores, não apenas pela hierarquia ou pelo carisma. Então, veja bem, inspire pelos valores, não apenas pela hierarquia ou pelo carisma. E que valores são esses? Respeito, transparência, ética, integridade, inovação. Transforme, por exemplo, inovação em um valor na sua empresa, não apenas em um projeto. Não é só um projeto de inovação que nós temos. Não, inovação tem que ser um valor, assim como ética, transparência, respeito ao ambiente, respeito às outras pessoas, respeito ao cliente, tem que ser também um valor da empresa. Então, inspire pelos valores. Em resumo, o líder eficaz tem 5 forças que são que distinguem esses líderes de outros não tão eficazes ou não tão inspiradores. E essas 5 forças são o senso de propósito, a capacidade de definir um propósito para o seu grupo, a capacidade de formar outros líderes, a necessidade e a importância de formar outros líderes, a necessidade de estruturar resultados surpreendentes de uma forma muito clara para todos saberem quais são os resultados que estamos atrás, a importância de liderar 360 graus, não apenas 90 graus, o seu grupo de liderados, e a importância de inspirar pelos valores. Essas, no meu modo de ver, são as grandes forças que distinguem os líderes inspiradores. Nessa parte 3, eu queria elencar aqui para você um conjunto de atitudes que eu considero fundamental
para sermos o líder que o momento está exigindo. Não é hora do líder se esconder, é hora de mostrar protagonismo, é hora de mostrar uma capacidade de inovação muito grande, é hora de postura de dono, de ter uma inteligência emocional muito importante, é hora de ser um líder agregador, de buscar sempre a sinergia, é hora de encorajar os outros à superação, ou seja, uma série de atitudes que são muito importantes. Resiliência é extremamente importante nesse momento, assim como também é um líder de coragem, que é importante, um líder que é o exemplo para os outros. E dentro desse conjunto de atitudes, eu chamo a atenção para a autoliderança, autoliderança, muito importante. Por quê? Porque esse é um calcanhar de Aquiles da maioria dos líderes que eu conheço. Conheço muitos líderes competentes, mas que perdem o jogo por uma baixa capacidade de autoliderança. O que é que essa autoliderança significa? A gestão do tempo é muito importante. A coerência entre o que o líder diz e o que o líder faz, isso é fundamental. Isso pode ser destroçador para um líder que perde legitimidade quando é detectada uma incoerência muito grande entre o que diz e o que o líder faz. É inteligência emocional bastante elevada, é uma harmonia muito grande entre as diferentes dimensões da sua vida, saúde, família, cidadania, amizades, vida espiritual, assim como também a realização profissional, financeira, nesse ambiente, né, de empreendedorismo, tudo isso. Então, ter essa harmonia entre as diferentes direções da vida e ter essa qualidade, né, de ser o exemplo de inteligência emocional, gestão do tempo, etc., formam uma autoliderança competente. Então, eu repito aquilo que eu falei bem no início, né, quando eu insinuei e coloquei de início assim, uma frase importante: antes de pretender liderar os outros, aprenda a liderar a si mesmo. Eu acho que isso é muito importante, está aqui esse conjunto de atitudes fundamentais para que o líder tenha sucesso. Então, é hora de liderar a si próprio, lidere-se. Finalmente, para concluir, eu gostaria de fazer uma provocação para a sua reflexão. A grande provocação é a seguinte: é hora de apertar a tecla Reset. Veja bem, hora de apertar a tecla Reset. Reset não significa deletar, não é deletar, nem é o Ctrl Alt Del. Reset significa reprogramar. É hora de você apertar a tecla Reset no seu estilo de liderança, nos seus dogmas, nas suas verdades, no seu estilo de vida. É hora de se reinventar. É hora de ser o líder transformador que o momento exige. Seja o líder que o momento exige.